E no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre inteligência na luta. Inteligência na luta. Luta, normalmente, é associado à força bruta. E a força bruta é o que você menos deve utilizar numa luta. Ela deve ser um plus, deve ser um adicional. A inteligência, na dica que eu vou dar hoje aqui, na dica de combate que eu vou dar hoje aqui, a inteligência é você conseguir, como é que eu vou te explicar? Deixa eu pensar aqui. Conseguir entender e prever o que o teu oponente vai fazer. Ah, professor, mas como? É experiência, é treinamento, é foco, é inteligência, é visual. Algumas pessoas têm o hábito de... só um detalhe, tá? O que eu falo aqui é minha opinião a respeito da minha experiência, da minha história. Tem pessoas que pensam diferente, tá tudo bem, mas que não vem aqui perturbar o meu juízo. Onde é que eu tava falando? Visual. Muita gente na hora do combate, o que faz? Fica olhando para baixo. No caso do taekwondo, como a probabilidade de vir uma patada é muito maior do que vir um murro, então normalmente as pessoas ficam olhando para baixo. Por que para baixo? Fica olhando o pé, a perna, movimentação. E aí esquece o visual olho no olho. Como que eu sugiro que você faça um combate? Faça uma experiência, vê se você vai se dar melhor assim, tá? Mas a experiência não é apenas uma vez, né? Faz ali 1 mês, 2 meses, 3 meses e vê se a tua percepção de luta, né, de combate, ela vai ter uma melhora. Olho no olho, sempre. Olho no olho. Ou, ao invés do olho no olho, olho no queixo para baixo, na altura da linha do ombro aqui, ó, na linha do ombro. Eu, particularmente, prefiro olho no olho, mas tem gente que sente um pouco de vergonha, desconforto, até mesmo uma intimidação e tal. O olho no olho, ele até é intimidador. Então você vai ter também esse elemento. Mas tem pessoas que não têm essa condição de intimidar, então acaba se sentindo envergonhado por algum motivo e tal. E, enfim, não é essa questão aqui. Aí você vai ter que ver o que é melhor para você. Sugiro olho no olho. Por que olho no olho? Quando a gente está olhando no olho diretamente, a nossa visão periférica, que é a visão que ativa o nosso reflexo, é a periférica. Quem nunca aqui viu um objeto na tua direção, viu não, né? Percebeu aquele objeto vindo na tua direção, sem olhar direto, e simplesmente você desvia. Ou às vezes até você vê alguma coisa se movimentando, uma folha na árvore caindo, por exemplo, você já se assusta, né? Esse susto, ele é ativado pelo reflexo. Você vê alguma coisa em movimento, teu cérebro questiona entre aspas, tá? Questiona se aquele objeto é um objeto ameaçador que está vindo na tua direção e naturalmente você se desvia, né? Faz tipo um espasmo. Algumas pessoas falam de espasmo. Isso é a visão periférica. A visão periférica ativa mais o reflexo. No meu caso, a visão direta ativa mais o raciocínio. O raciocínio, ele é ligeiramente mais lento do que o reflexo. O reflexo é bate e volta. Às vezes você faz uma coisa sem perceber. O raciocínio, você vai pensar do que você vai fazer. Entendeu? Então existe essa diferença. Quando você olha no olho, visão periférica no ombro, você naturalmente está rastreando mobilidade do teu oponente através dos ombros. Qual que é a vantagem disso? 99,9% das vezes, ou até 100% das vezes, muitas vezes, na grande esmagadora maioria, acho que tu já entendeu o que eu estou querendo dizer, eu não posso falar 100% das vezes, porque depende de cada caso. A movimentação, ela, mesmo que seja da perna, quando vai sair um chute, por exemplo, você naturalmente tem uma percepção de alteração de ombro. Então quando você mexe o teu ombro, você sabe que vem alguma movimentação. E aí você já ativa o sinal de alerta. Se você ficar olhando para baixo, você tem um olhar direto e aí entra naquela questão que eu te falei do raciocínio. Você vai pensar o que vai fazer. E em alguns casos o pensamento não é fluido. Então você precisa pensar, se ele fizer isso, eu faço isso. Se ele fizer aquilo outro, eu faço aquilo ali. Se, sempre ser, que nem código de programação, que nem algoritmo. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo outro, eu faço isso aqui. E isso acaba dificultando, porque o treinamento que não é fluido, você fica sempre com essa percepção, essa perspectiva de, o que ele vai fazer para aí sim eu fazer também. No raciocínio, quando você treina mais raciocínio, reflexo, isso já fica mais natural. Você vai fazer alguma coisa, por mais que não seja mais eficiente, mas tu vai fazer alguma coisa. Isso já te movimenta. Então, olho no olho, visão periférica nos ombros. Visão direta nos olhos, visão periférica nos ombros, que se o teu oponente for se movimentar, você vai notar uma oscilação, uma mudança de altura, ou uma mudança de direção do ombro. É muito comum, tá?
E aí, naturalmente, você vai ter a visão periférica também dos ombros para baixo, porque ela não vai ficar fixa aqui. A visão periférica ela é ampla, ela não é direta. Diferente da visão direta. A visão direta, ela é... tá aqui, ó. Pum, olhou aquilo ali e deu. Pô, tô gravando no carro aqui e passa um... olha lá, olha lá, olha lá, o que tá passando lá. Não dá pra ver? É um quadriciclo. Pô, eu sempre quis ter um negócio desse. Voltando aqui ao assunto, então. Olho no olho, visão periférica nos ombros. Naturalmente, visão periférica desce. Ela vai dos ombros, passa pelo quadril e, em alguns casos, dependendo da tua condição visual, em alguns casos ela chega até o pé. Então, se o teu oponente mexer o pé, tu vai perceber. Então, tu vai ficar numa zona mais confortável. Tu vai lutar de uma forma mais relaxada. A forma de lutar mais ideal, no meu ponto de vista, é a que o teu corpo está relaxado, não é corpo rígido. Corpo rígido te dificulta, você gasta energia à toa. Então tenta sempre fazer um treinamento na academia relaxado. Aquela famosa sombrinha de luta, aquela movimentação, aquela coisa mais relaxada, com o corpo solto, o corpo mole mesmo. Ontem mesmo na aula eu estava falando isso com um aluno meu. Tenta fazer um treinamento mais solto. Se você sentir a musculatura balançando é porque está certo. O que você não pode é lutar travado, fechado. Isso te dificulta. Naturalmente, o teu adversário, se já tiver essa visão crítica da análise corporal, ele já vai manjar que tu vai ter dificuldade para sair. Vai ter dificuldade, porque você vai ficar rígido. Quando você fica rígido, qualquer coisa que você mexe, mexe outra. Quando você está flexível, você consegue mexer uma parte do corpo sem mexer outra parte do corpo durante um combate. Então, minha visão é essa. Olho no olho, periférica no ombro para baixo. Ative sempre, tente ativar sempre reflexo, treine bastante reflexo. Ah, professor, como é que treina reflexo? Aí são diversos tipos de exercícios que você pode fazer, que você pode buscar, converse com o teu professor, talvez ele te ajude. Se você for professor, leia livros, veja vídeo no YouTube, como treinar reflexo, vai ter um monte de coisa importante para você, que vai te engrandecer bastante, e é um detalhe que muita gente esquece. Então quem treina reflexo, quem treina essa orientação visual a qual eu me referi, já tem uma vantagem absurda, porque muita gente não treina isso. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Se você curtiu, se inscreve no canal, ativa o sininho se você não for inscrito ainda. Meu Instagram, FelipeTKD, @FelipeTKD, vai aparecer em algum canto aí da tela. Me segue lá, troca ideia com a gente, manda mensagem, sugestão de vídeo e perguntas. Eu sempre sou bem atencioso, eu gosto de conversar, eu gosto de tirar dúvidas, trocar ideias saudáveis, claro. Não venha com mensagenzinha de feliz ano novo, de bom dia, que isso pra mim é coisa chata também. Então, sempre coisas agregando. Isso é importante pro nosso convívio, né? Pro mundo como um todo. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e fui!